Amém, os irmãos podem tomar assento. Essa semana nós tivemos um feriado e no feriado teve um evento em Porto Alegre. E assim como teve este evento em Porto Alegre, também teve outros eventos ao redor do país. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando as pessoas que anunciam o evento, elas anunciam dizendo: vamos fazer um movimento de adoração, sem placas, sem denominações, sem títulos, apenas a igreja subindo para adorar o Senhor. E quem olha assim acha que isso é lindo, maravilhoso, mas não enxerga o que está por trás. Porque quando nós passamos a observar algumas situações, eu que estou trabalhando, pastor Rogério, os pastores que trabalham em cima da palavra de Deus, estamos atentos a várias situações que nos últimos tempos a palavra de Deus fala que nós enfrentaríamos. Paulo advertiu ao seu discípulo Timóteo sobre isso, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. E ele alerta para essas situações e eu pedi: Senhor, me dá uma palavra com relação a estas situações que estão acontecendo, para que a igreja possa estar atenta e não venha a cair em várias armadilhas que vão surgir nesses últimos tempos. Muitas armadilhas. No dia seguinte eu estive aqui na reunião no Conselho de Pastores da cidade, que se reúne aqui na nossa congregação há mais de 20 anos, mais de 30 anos. E consultei os pastores, nenhum deles também foi consultado, ficou sabendo antecipadamente desse evento. Por quê? Porque o objetivo não é chamar pastores, é chamar a igreja. Mas quando nós entendemos que a igreja ela é liderada por pastores, e o pastor é o responsável e é o que vai prestar contas a Deus do rebanho que ele pastoreia, como é que eu faço um evento, convido as pessoas da igreja, mas não convido o seu pastor? Eu quero deixar isso para que você pense, e essa palavra de hoje vai nos mostrar o quanto o espírito deste mundo está entrando dentro da igreja, de uma forma tão sutil que vai enganar muitos, assim como a palavra fala que o espírito do anticristo já está no mundo e atua nos filhos da desobediência. Também quero alertar que uma das formas de nós nos precavermos sobre isso é, toda vez que alguém te convidar para um evento, faça a pergunta: meu pastor está sabendo? Pedir a bênção do meu pastor para participar. Alguém te convida, seja lá o lugar que for: pastor Samuel, o senhor me abençoa? O senhor acha conveniente? Você está num evento, seja ele qual for, você está debaixo de autoridade, pergunte para o seu pastor. Você vai ler um livro e não sabe a origem, pergunte para os seus pastores. Porque tem muitas ideologias e doutrinas sendo espalhadas aí no mundo hoje, que não tem nada a ver com a doutrina que nós cremos. Por exemplo, tem livros escritos aí sobre o universalismo cristão, em que fala que todos serão salvos. E se todos serão salvos, para que Jesus Cristo morreu? Cientologia cristã, baseada em fatos, não baseada na fé. E eu poderia passar aqui mais de meia hora falando de várias doutrinas e ritos que estão surgindo no mundo hoje, e que as pessoas estão literalmente, na sua inocência, na sua sinceridade, indo atrás.
Vamos ler a palavra de Deus? Salmo número 2. Salmo número 2 fala sobre o reinado do ungido de Deus. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Até aqui. Então, esse romper os laços e sacudir as algemas, o salmista está fazendo uma comparação a todos os ensinamentos e doutrina que o Senhor Jesus ensina sobre a submissão, sobre a autoridade. Ele vai colocando ao longo da nossa vida vários níveis de autoridade que nós devemos nos submeter. Tem autoridade no casamento, tem autoridade na família, tem autoridade no governo, tem autoridade em vários lugares. Você quer sair do país, você precisa pedir permissão. É ou não é? Qual é a permissão? Eu tenho que tirar o passaporte. Primeiro o governo brasileiro tem que me dar permissão, depois o país para onde eu vou também tem que me dar a sua permissão. E em todos os lugares que nós vamos ter que buscar a permissão. Você vai entrar num clube para fazer uma prática de um esporte, você precisa pedir permissão. Precisa se associar. Você vai para qualquer lugar, você precisa de uma permissão para entrar num ônibus, num avião. E nós temos, diante de Deus, andado debaixo da permissão dEle, debaixo da autoridade dEle. Porque o mundo, depois que Adão e Eva decidem fazer o que eles queriam e não a vontade de Deus, Deus entregou o homem a praticar as suas concupiscências, e enviou Jesus para que aqueles que desejam ser salvos da sua velha natureza possam ser libertos. E eu creio que esta congregação que está aqui hoje está liberta pelo poder do sangue de Jesus, porque Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família, e Ele nos libertou de nós mesmos. Lá na cruz Ele nos libertou da morte, do pecado. Ele nos libertou do inferno, Ele nos libertou de Satanás. Satanás foi vencido, a morte foi vencida, mas agora que nós confessamos a Ele como Senhor, Ele nos liberta de nós mesmos. Amém? Então, neste salmo ele está falando que muitos dos judeus na época queriam romper os seus laços da palavra de Deus. Os mandamentos que o Senhor falou em Deuteronômio: se vocês andarem debaixo destes mandamentos, vocês serão abençoados. Se vocês não andarem debaixo desses mandamentos, vocês serão amaldiçoados. A maldição correrá atrás de vocês. Mas se andarem debaixo de obediência, a bênção vai alcançar vocês. E quando nós andamos debaixo de obediência, nós sabemos que pela boca de Deus a bênção nos alcança. Agora, nesse último versículo do Salmo, penúltimo, Salmo 2, agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ele está dizendo que nós precisamos estar atentos, para que não venhamos a andar debaixo da nossa velha natureza, os cacuetes da velha natureza, os hábitos da velha natureza. Pois os homens, eles não querem hoje viver debaixo de qualquer regra. Parece que a prática hoje é: eu faço o que eu quero. Hoje eu quero, hoje amanhã eu não quero. Parece que ser disciplinado hoje virou uma coisa fora de moda. Quais são as disciplinas que você tem praticado na sua vida e que você determinou: isso aqui na minha vida tem que ser uma regra? Mas pessoas que não querem a rotina, não querem a disciplina, cada dia vão enfrentar uma situação.
e vão pagar o preço ao longo dos anos. Irmãos, o tempo passa e nós não percebemos muitas vezes o que nós deixamos de fazer e que hoje não há mais tempo para ser feito. Pense em algumas situações que você poderia ter feito lá atrás e não fez. Quantas coisas, quando nós tínhamos força, quando nós tínhamos ânimo, quando nós tínhamos energia, não fizemos. E a gente vai dizendo, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Os anos passam muito rápido, por isso o Senhor diz, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance coração sábio. Tem pessoas que não aprendem com relação ao que diz Provérbios, Salomão, com relação à formiga. Vai ter com a formiga, aprende com ela. Porque no verão ela guarda o seu fruto. Ela guarda a sua comida. Quantos têm o hábito, por exemplo, de ir guardando R$10, R$20 todo mês? Para que lá adiante, quando não tiver mais forças para trabalhar, possa ter uma reserva. Quantos estão trabalhando e durante esta caminhada, esta peregrinação de fazer a sua poupança, esse é apenas um exemplo de uma disciplina. Não negociam porque viram alguma coisa, porque foram tentados pela concupiscência do seu coração. Romanos capítulo 13, verso 2, Paulo, ele nos ensina algo terrível que acontecia no meio dos romanos na época. Romanos capítulo 13, diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Parece uma palavra que hoje não está totalmente fora de moda. Porque se nós olharmos este texto em comparação com o nosso governo, seja federal, estadual, municipal, a gente vai dizer, isso é um absurdo, a gente se submeter a essas autoridades. Mas irmãos, o que era diferente o governo do Brasil de hoje do governo romano da época dos dias de Jesus? O que era diferente? Nada. A corrupção era a mesma. A opressão, eu acho que era 1000 vezes pior. A violência era brutal. Não havia nenhum tipo de legislação que pudesse proteger as pessoas, como nós temos hoje. Se um soldado decidisse executar alguém, ele o faria. Se você não fosse romano, você estava enrascado. Ia para a praça pública e seria chicoteado. Paulo escapou de ser chicoteado porque disse, eu sou cidadão romano. Mas Jesus disse para eles, vocês precisam se submeter às autoridades. E aqui eu quero que você traga isso para sua vida como igreja, como membro do corpo. Porque se nós somos cabeça, nós vamos dizer, eu não quero me submeter porque eu faço o que a minha vontade quer. Mas se eu sou corpo de Cristo, eu vou me submeter ao cabeça que é Cristo. E a partir daí toda a minha vida vai desenvolver e se guiar pela autoridade e submissão devidas inteiramente a Cristo. Retornando para Números capítulo 27, verso 20, nós temos uma outra palavra que o Senhor fala, e o Senhor explica o porquê nós devemos nos submeter à autoridade. Aqui Josué está sendo colocado por Deus como sucessor de Moisés, e ele fala, põe sobre ele, Deus diz a Moisés, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus estava dizendo, Moisés, eu te dei autoridade, eu te ungi como autoridade.
Eu te chamei como autoridade. Agora, tu vais colocar as tuas mãos sobre Josué e a autoridade que eu te dei vai passar para ele. Irmãos, quando Jesus vem, ele chama os seus discípulos, ele impõe as mãos sobre os discípulos e eles são agora separados para serem apóstolos. E durante vários momentos e eventos da igreja, aqueles que eram separados se impunham as mãos como sinal de: estou transferindo autoridade sobre a tua vida. E aqui ele fala: estou colocando sobre ele a autoridade para que ele obedeça a toda a congregação. Imagine se Jesus estivesse em Porto Alegre nesta semana, o que ele diria? Chama a igreja, deixa o pastor. Chamo os teus filhos, mas não precisa dos pais. E é isso que o mundo está vivendo hoje. Porque qualquer autoridade vai ser rejeitada. Por quê? Nós temos a maior crise institucional que já se enfrentou em toda a história da igreja. Por quê? É uma crise de autoridade. É uma crise por causa da corrupção, por causa dos maus obreiros, por causa dos maus pastores, por causa dos maus governantes, mas isto não anula a instituição de Deus. Amém? Isto não anula o que Deus estabeleceu. Eu coloquei Jesus como o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja deve se submeter ao cabeça. E aí algumas pessoas dizem: então eu não preciso de pastores. Vamos subir o monte e vamos adorar a Deus. Não precisamos dos pastores, não precisamos das instituições, das denominações. Nós podemos subir o monte e adorar a Deus juntos. Mas qual é a finalidade então dos pastores, se nós não precisamos deles? Qual a finalidade dos pais como autoridade sobre seus filhos? Se os pais não querem exercer autoridade, qual é a finalidade de nós termos instituído esta ordem? E onde não há ordem, o que impera? Anarquia. Aonde não há regras, aonde não há leis, impera a anarquia. Cada um, como nos dias de Juízes, em que cada um fazia o que achava mais certo aos seus próprios olhos. Volte lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 14 em diante. Ele diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E eu sublinho esse exceto para a subversão dos ouvintes, porque muitas pessoas na época em que Paulo estava pregando, e ele fala de Éfeso, ele fala de Roma, ele fala de Colosso, ele fala de várias cidades onde ele esteve, Filipos, na Macedônia, e várias outras cidades ele vai falando, que o problema na Ásia Menor naquela época era justamente a divisão. E muitas pessoas que estavam aparecendo no meio do rebanho, se achando extremamente sábias e inteligentes, e que conseguiam pegar um texto e manipular aquele texto de uma forma em que a palavra do Senhor era entortada, era tendenciosa para outras finalidades que não a glória de Deus. E aí Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, todos nós, temos o dever de manejar bem a palavra da verdade. Amém? Mas os pastores têm obrigação
Para quê? Para o que nós vamos viver daqui para frente. O que nós vamos viver no mundo daqui para frente vão ser muitas revelações, muitas profecias que vão ser cumpridas, que vão se cumprir, e muitas outras falsas que vão ser lançadas. E muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o contexto da palavra de Deus, tempos, épocas, e a quem se destina, essas pessoas acabam sendo enganadas, porque elas vão atrás de milagres, elas vão atrás de sinais, mas elas não vão atrás da palavra de Deus. Tome cuidado. As sensações podem te enganar. Milagres podem te seduzir, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver coisas que nós nunca imaginávamos em pleno século 21. Eu estou vendo se arquitetando ao redor do mundo alianças, e parece que está estampado diante dos nossos olhos toda a armação do espírito do anticristo, desvendada nas notícias, e a grande maioria não está percebendo. Essa palavra de hoje tem muito a ver com o final dos tempos. Eu não estou apenas falando de um evento, e nem falando mal de um evento. Eu creio que todos nós, quanto mais pudermos adorar a Deus, melhor. Mas precisamos ter cuidado, prudência. Amém? É bom prudência? Muito bom. Então veja bem, evita igualmente, versículo 16, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes dois aqui estavam causando uma confusão muito grande. Muito grande. Para se ter ideia, irmãos, estes eventos que estão sendo lançados aí no Brasil, como o movimento Origem, é um movimento produzido por empresários que se acercam a pessoas e não pastores. E eu posso falar publicamente porque isto é de conhecimento de todos. E quando nós vemos vários movimentos, não apenas esse que aconteceu, mas vários outros que estão surgindo na nossa nação, com o objetivo, com o título de evangelizar, de adorar, de sacrificar a Deus, de fazer culto a Deus, tome cuidado. Quando não é a igreja, quando não é a sua igreja, tome cuidado. Esteja atento, esteja alerta. Quantas vezes nós aqui fomos chamados para a Marcha para Jesus, convocando e convidando a igreja em Porto Alegre. A dificuldade extremamente grande. Por quê? Porque é a igreja que está produzindo. Faz um evento agora sem contexto de igreja. Lota. O que está envolvido nisso? Por que essa diferença tão grande? É exatamente este o espírito do anticristo atuando nos filhos da desobediência, para que nós possamos resistir, nos rebelar, nos levantar contra, colocar barreiras. Ah, é o fulano ali que está produzindo? Não, então eu não quero. Ah, é ele que está fazendo? Não, então eu não quero. Por quê? Porque eu estou aqui com o meu querido pastor Rogério. Ah, eu não quero, eu conheço ele. Ele é cheio de fraquezas. Mas por conhecer ele e por saber dos pontos fortes e fracos, é que ele é meu irmão.
Quem é que conhece melhor o marido se não é a esposa? E a esposa melhor do que não é o marido? Quem conhece melhor os filhos se não os pais? Quem é o melhor para aconselhar e para ajudar? Não são os pais? Ou é um estranho de fora? Quem melhor para pastorear a sua vida que não o seu pastor que te conhece? A tua trajetória, a tua caminhada, e aí vem um estranho de fora e convida para qualquer coisa, e a gente, vamos lá, que bênção. Paulo está alertando Timóteo. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Esse era o objetivo. E Himeneu e Fileto e seus companheiros extremamente sábios, inteligentes, cheios de retórica, estavam já querendo ensinar outras coisas, pulando etapas, fazendo um resumo da história, dizendo, não, essa parte aqui já passou, nós já vamos adiante, nós estamos lá na frente, vocês estão indo, eu já estou voltando. Era o que eles estavam dizendo. Estão pervertendo a fé alguns, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor te conhece, meu irmão? Sim ou não? Sim. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se meu pastor não pode estar, se meu pai não pode estar, eu também não posso. Se a autoridade sobre a minha vida não tem lugar, então o lugar também não é para mim. E eu gosto sempre de lembrar daquela história do Gepeto e do Pinóquio. E o Pinóquio é enganado. É um menino enganado na rua por um desconhecido que oferece a ele o quê? Algo bom, um doce, um brinquedo. E assim vem o diabo sobre a igreja do Senhor, oferecendo doces e brinquedos, oferecendo emoções e sensações, oferecendo luzes, oferecendo dopamina, oferecendo tudo que o ser humano pode desejar e gostar. E eu quero dizer para vocês que tudo isso tem a ver com a mãe Babilônia. Se você ler todos os profetas em que eles falam da maldição que era a Babilônia, alguns profetas vão dizer que ela se prostituía comercializando seus bens, suas riquezas, e faziam as nações se prostituírem após ela por causa dos seus bens, das suas riquezas, dos seus produtos, da sua beleza, da sua glória. E aí João no Apocalipse tem essa visão em que ele fala dessa mulher, a prostituta, a grande meretriz, que se prostitui com a sua beleza, com suas peças de ouro e prata. E é justamente isso que muitos vão tentar fazer com a igreja nos dias de hoje. E o que nós podemos fazer para ter entendimento aonde devemos estar? Você já ouviu essa frase? Estava no lugar errado na hora errada. E nós precisamos estar tomando muito cuidado para que não estejamos no lugar errado na hora errada. Por exemplo, as virgens prudentes estavam onde? No lugar certo, na hora certa. E as virgens nécias? Saíram do lugar porque faltou azeite para suas lâmpadas. Mas eram virgens, por um lado eram tementes, mas elas não tiveram
sabedoria. O que nós podemos fazer, o que nós podemos pedir a Deus nesses últimos tempos? É que a palavra dele seja tão presente na nossa vida, que a gente esteja meditando nela dia e noite. Tudo que eu vejo, irmãos, eu faço muitas coisas durante o meu dia. Não tem um momento do dia que não venha à minha mente algum versículo da palavra de Deus. Não tem. Sempre eu estou, alguém diz alguma coisa, às vezes até num filme alguém está falando alguma coisa, eu lembro, o Espírito está me lembrando, isso aqui não é assim. E Paulo está ensinando esse discípulo Timóteo, numa grande casa não há somente utensílios, olha esse versículo aqui é tão importante. Versículo 20 do capítulo 2, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Por que ele faz a distinção? Porque num ambiente de extremo calor, como por exemplo um incêndio, o que é de ouro e de prata, o que acontece? Ele vai permanecer. Ele pode até derreter, mas ele não desaparece. E o que acontece com madeira e barro? Vira pó. E aí ele diz, alguns para honra, falando de ouro e prata, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que erros? De seguir após estes falsos profetas, estes falsos mestres, e de honra e desonra no meio da igreja, no meio da família. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então nós precisamos em nossas vidas pensar, este corpo que eu estou vivendo, que eu estou aqui hoje, estamos aqui nos olhando porque temos um corpo, porque se a gente não tivesse corpo não estaríamos aqui. Este corpo está sendo honra para Deus ou está sendo desonra? Deus está sendo honrado quando outras pessoas me veem, quando eu estou no anonimato em que muitos não me conhecem, mas estamos sendo observados. Estou sendo um utensílio de honra para o Senhor ou de desonra? Estou honrando a igreja do Senhor? Estou honrando os pastores? Estou honrando as autoridades? Estou honrando a minha esposa? Estou honrando o meu marido? Estou honrando os meus filhos? Estou honrando os meus pais? Estou sendo utensílio de honra ou de desonra? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, criar contenda, criar confusão, entrar em discussões. Você conhece pessoas que gostam de criar confusão? Conhece? E como é que a gente se sente? Ela está chegando, a gente já está saindo. Por quê? Porque a gente não quer confusão. Pessoas que vêm falar mal de outras pessoas e falam mal de outros. Olha, eu quero te contar uma coisa, mas eu não contei para ninguém, é só para ti. Foge desses. Paulo alerta. Timóteo, foge dessas pessoas. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno
à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, este retorno à sensatez, este arrependimento, é o que nós esperamos daqueles que não querem se submeter no meio da igreja. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas rejeitam pastores. Mas tem aqueles que não querem mais congregar, porque também rejeitam os pastores sobre a sua vida. E aí preferem ficar em casa, senta lá no seu sofá, assiste o seu cultinho lá na internet, seja lá de qual for a denominação. Eu escolho, hoje eu vou assistir o Benihim, amanhã eu vou assistir o pastor lá dos Estados Unidos, depois eu vou assistir lá o outro chinês lá, depois eu vou assistir o coreano, e aí por aí afora, cada dia eu assisto um. E quando a pregação está muito chata, eu desligo. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de emoção, de sensação, mas não querem ser pastoreadas. Pastorear envolve palavras que vão ensinar, que vão trazer cuidado, que vão trazer proteção, que vão trazer segurança. Essa palavra de hoje é para que você tenha proteção e segurança. Nós não podemos achar que tudo aí fora é de Deus. Tem muitas coisas hoje com o nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. Com quem nós estamos andando e caminhando? O que a palavra do Senhor nos ensina e o que Paulo ensina para o seu discípulo? Olha, no capítulo 3 dessa mesma carta, ele vai dizer, sabe porém isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui é o histórico ou a descrição do homem moderno, independente, extremamente rico, sábio, e que se acha dono de si mesmo, que não precisa de ninguém, porque ele sabe tudo. Como é que é esse homem? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Tem muita ingratidão nos dias de hoje? Você está vendo aí filhos ingratos? Ingratos por muitas coisas. Um dia desse eu vi um menino numa reportagem da televisão reclamando porque o pai não podia dar para ele o melhor carro e deu apenas um Uno. O pai fez de tudo para comprar aquele Uno e o menino estava reclamando porque o pai tinha dado um Uno para ele. O que significa isso? Ingratidão. Quantas coisas nós ganhamos que a gente pensa assim, podia ser um presente melhor, né? Já não passou esse pensamento na tua mente? Essa é a natureza terrena falando. Mas a natureza divina que está em nós, que nós deveríamos ouvir, nós deveríamos dizer muito obrigado, porque eu não sou merecedor. O quanto nós ouvimos a natureza do Senhor e o quanto nós ouvimos a natureza terrena. O quanto nós damos valor ao que o diabo fala e o quanto nós damos valor ao que Deus fala através da sua palavra. Os homens vão ser desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha, anota isso aí. Forma de piedade. Só porque eu estou no monte lá, todo mundo levantando a mão, não significa que Deus está nisso. Muitas e muitas vezes o povo de Israel foi adorar a Deus, e Deus olhava para eles
E dizia o quê? Vocês me adoram com os lábios, mas o coração... Eu posso dizer para o meu filho, para minha esposa, que amo eles, num determinado dia que eu estou muito feliz, na frente de muitas pessoas, e na segunda-feira, que estamos só nós, quando eu deveria fazer o bem, trabalhar por eles, colocar comida na mesa, ser fiel, não andar por aí com outras mulheres, não ficar fazendo coisas que eu não devo com o dinheiro que Deus deu através do trabalho. Aí isso eu não faço, mas no domingo eu quero lá levantar as mãos e dizer para todo mundo que eu amo minha esposa e meu filho e que eu amo a Deus. Que tipo de crente o Senhor deseja hoje? O que aparece nos templos, o que aparece nas congregações de muitas pessoas públicas, mas no seu dia a dia não consegue praticar os pequenos mandamentos? Adorar a Deus é muito mais do que cantar, irmãos. Para dizer bem a verdade para vocês, muitos talvez não saibam disso, na época em que foi estabelecido o tabernáculo e os sacrifícios, não havia nada de louvor e adoração. Absolutamente nada de cântico. O que havia eram sacrifícios e vida prática, vida diária. Qual é a verdadeira adoração que o Senhor procura? Aí a gente pode ter vários textos no Novo Testamento explicando sobre isso. O que o Senhor espera de nós? Sacrifício de louvor. Romanos 12. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Quando eu sou tentado a mentir, não vou mentir, porque eu temo a Deus. Quando eu sou tentado a alimentar um pensamento de vingança, não vou alimentar, porque eu tenho temor de Deus. Quando eu sou tentado a apontar o dedo e acusar um pecado do meu irmão contra mim, eu digo não. Quando eu sou tentado a não perdoar, eu digo não, eu vou perdoar, eu vou liberar perdão. Porque isto é vida para que lá o sacrifício que eu vou apresentar a Deus possa ter valor. Porque se não tiver esse sacrifício diário, esse louvor aqui na igreja é apenas neblina. Não passa do nosso teto, se evapora. O que nós vamos fazer para que nós não sejamos colocados nesse grupo de homens dos últimos tempos? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Quem está dizendo? A palavra de Deus. Então, eu vou ter que lutar para não ser. E quem é que tem o poder de não permitir que eu seja isto? É Jesus. Através da submissão ao corpo. Quem tem uma mão aí, levanta uma mão. Essa mão está presa onde? Segura a tua mão, aperta a tua mão. Aperta a mão do teu irmão. Obedeceu? Então está no corpo. Se a mão não obedece, ela está morta. E mão morta, ou tem que ser amputada, ou tem que ser tratada de alguma forma, para que ela não venha a gangrenar e perder a sua funcionalidade e fazer morrer todo o corpo. Irmãos amados, nós nesses últimos tempos vamos passar por situações em que seremos tentados de diversas maneiras, porque o inimigo das nossas almas, o objetivo deles é te envergonhar, é te fazer morrer, é te fazer se perder, para que você não venha ocupar o lugar de honra que ele estava. Dá para entender o porquê o nosso inimigo, Satanás,
o enganador, o diabo, quer que nós venhamos a ser enganados e mortos, porque ele quer que nós venhamos a ser seus discípulos na perdição, no sofrimento eterno. E não assentarmos ao lado de Deus, assentados com Cristo. Ele era o líder de adoração nos céus, como nós lemos na palavra de Deus, e ele foi expulso porque desejou ser maior do que Deus, mais poderoso do que Deus, e ele morreu por isso. Espiritualmente, ele foi expulso do paraíso. Apocalipse, capítulo 17, verso 17. E agora, eu vou ler alguns textos que me dão um certo temor, porque a gente vê que está acontecendo exatamente isso durante muitas situações. Versículo 17, capítulo 17, versículo 8. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Aqui está falando da grande meretriz, mas eu apenas quero ressaltar: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a sua fundação. Então, irmãos, muitas pessoas, por que está falando? Porque para Deus não tem presente, passado ou futuro. Deus está fora desse nosso tempo. Então, Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele sabe tudo. Lá na frente, lá atrás, Ele sabe tudo. Ele sabe quem se salvou, quem confessou e quem não confessou, quem creu e quem não creu. Então Ele já sabe de antemão quem estava escrito e quem não está escrito no livro da vida. E aqui Ele está dizendo: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos. Então você tem a chance, tem a oportunidade de que o seu nome seja escrito. Amém? Olha o que diz o 12. Os 10 chifres que viste são reis, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Eu só vou focar aqui: ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Aqui, isso vale para todo ser humano. Muitos de nós talvez não tenhamos um reino, mas nós temos autoridade. Para quem nós damos? Para quem você dá autoridade? Por exemplo, com seu dinheiro. Você não tem um reino, você não governa um país, mas você tem o dinheiro, tem autoridade. Você tem influência, você tem poder, você tem aí, talvez seja chefe de uma grande empresa. Você tem essa autoridade. A quem você entrega essa autoridade? Aí Jesus fala: ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai agradar um e desagradar o outro, né? Ou vai servir a Mamon, ou vai servir ao Senhor. A quem nós estamos dando autoridade? Aqui ele está falando que esses 10 reinos vão entregar essa autoridade. Versículo 13: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. A quem nós estamos entregando? Eu não quero ser pastoreado, eu não quero me submeter à autoridade, nem do pastor, nem do marido, nem dos governantes, nem de ninguém. Eu não quero me submeter aos meus pais, eu não quero me submeter a ninguém. Sabe para quem eu estou entregando minha autoridade? A besta. Individualmente. E irmãos, este texto aqui nos mostra o quanto nós estamos enrascados se não estivermos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Versículo 17: porque olha só, em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Pessoal, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. As pessoas que não querem Deus, que rejeitam, Deus diz: ok, você não quer, eu vou fazer com que o teu pensamento se realize.
Não quero essas igrejas. Tá bom. Não quero esses pastores. Tá bom. Eu não quero ser fiel à esposa. Não quero ser fiel ao marido. Tá bom, eu vou botar desejo para ti fazer o que você desejar. Quer andar na pornografia? Quer andar com as prostitutas? Quer andar nas drogas? Quer andar na violência? Quer andar na mentira? Eu vou colocar amor no teu coração para você buscar essas coisas. Aqui, ó. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Quando a palavra de Jesus é: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Irmãos, essa tensão de ou fazer a tua vontade ou fazer a vontade de Deus, para onde você está caindo? Para onde você está pendendo? Eu quero concluir apenas com um texto em que Moisés, ele é afrontado por Corá, Datã e Abirão. E eles falaram a Moisés, questionaram a autoridade de Moisés. Eu não vou ler agora, mas em Números 12, depois você pode ler. Questionaram, por que Deus fala só por Moisés, não fala também conosco? E Moisés então se prostra, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu o que eles falaram. Miriam e Arão, a mesma coisa. É só por Moisés que Deus fala? É só ele que tem autoridade? Por que tu estás te exaltando como autoridade no nosso meio? E já ouvi de muitas pessoas, o que esses pastores acham, que só eles têm autoridade? Irmãos, não fui eu que coloquei a autoridade sobre a minha cabeça. Ainda que tem uns hoje que estão fazendo isso, estão botando a mão na nossa cabeça, comprando um diploma por aí, abrindo um prédio em qualquer lugar e abrindo igrejas e fazendo igrejas do jeito que acham que é bom. Foi Deus que instituiu pastores. E o objetivo não é levantar o seu reino, o seu reinado. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, então, Moisés faz um desafio. Olha, Corá, Datã e Abirão, venham. Amanhã, à porta da frente da tenda da congregação, se posicionem, tragam o seu incensário, coloquem óleo, e aquele a quem o Senhor estabeleceu como autoridade, Deus vai honrar, e os outros serão exterminados por algo inaudito. Não é morte natural, não é nada que a gente possa entender como uma morte, é algo totalmente fora, como por exemplo abrir a terra. E eles foram todos, e Moisés alertou o povo, porque Deus tinha dito para ele: diz para o povo que se afastem da tenda de Corá, Datã e Abirão, porque hoje eles vão morrer. Eles, com as suas famílias, filhos e gado e tudo que eles tinham. A terra se abriu e aqueles homens foram engolidos vivos, porque se levantaram contra uma autoridade constituída por Deus. Da mesma forma, Arão e Miriam, o povo está no deserto e fica uma semana parados no deserto, mais de 1,5 milhão de pessoas parados, 7 dias, porque Miriam estava leprosa e o tempo de cura daquela lepra, de purificação, 7 dias, no mínimo. Com Arão não aconteceu nada, porque estava revestido da autoridade de Deus, não aconteceu naquele momento. Mas posteriormente, Deus diz para Arão e fala para Moisés: vocês vão subir no monte, levem Eleazar, que vai substituir Arão como sacerdote. E quando Moisés leva todos estes
homens para o monte e vai entregar então agora, fazer a substituição do sacerdote. Na medida em que Arão ia tirando as suas vestes sacerdotais, ele ia morrendo. Quando ele tirou a sua última veste sacerdotal, ele morreu, expirando. Os bichos o comeram, porque se levantou contra a autoridade de Deus. Irmãos amados, a igreja do Senhor em pleno século 21 tem um só cabeça, que é Cristo. Devemos submissão ao cabeça que é Cristo, mas devemos ouvir o que temos ouvido através dos nossos pastores, que nos conhecem e que nós conhecemos. Cuidado nesses últimos anos, nestes últimos tempos, com os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos obreiros. Porque o diabo e o espírito do anticristo estão aqui para enganar a muitas pessoas, com sinais, prodígios e maravilhas que vão surgir nestes últimos tempos. Você está pronto para que mesmo que venha um anjo caindo do céu e se apresente na tua frente como anjo de luz, você está pronto pela palavra a dizer, arreda Satanás? Ou você vai se prostrar perante esse anjo de luz achando que ele vem da parte de Deus? Você vai se prostrar quando um anjo desses que vem do inferno te promover e te oferecer cura da tua doença, cura da tua enfermidade, da crise no casamento, prosperidade, mas não vem de Deus, você está pronto para rejeitar? Só poderemos fazer isso se estivermos firmes na palavra de Deus, senão seremos facilmente enganados. Feche teus olhos. Vamos colocar em pé. Que o Senhor possa nos mostrar como nós podemos estar unidos nesses últimos tempos. Como podemos auxiliar aqueles que estão mais fracos. Alguns são mais fortes na palavra, outros são mais experientes. Mas nós devemos lembrar que Jesus não veio apenas para salvar os homens. Ele veio para reinar no coração deles. Parece que a igreja nos últimos tempos está apenas interessada na salvação, mas não no reinado do ungido. Não no governo do ungido sobre a sua vida. Que nós possamos lembrar nesta noite dos ensinamentos do Senhor, enquanto temos a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, enquanto temos sido abençoados pela revelação do seu Espírito, que tem nos ensinado, que tem nos revelado e que tem nos instruído. Senhor, a tua igreja que se reúne neste lugar, e em todo o Brasil, em tantas congregações, não permita, Senhor, que a tua igreja venha a ser enganada por falsos espíritos e falsos mestres. Que a tua sã doutrina possa morar em nosso coração a cada dia. Que não venhamos a sentir coceira nos ouvidos, não desejando a tua palavra, não desejando o teu cuidado, a tua instrução, tua proteção. Você deseja que o Senhor venha te revelar mais, te ensinar mais. Se você é experiente, você pode ajudar e servir a outras pessoas.
Diga ao Senhor: me usa, Senhor, no meio da tua igreja, e permita que eu também seja abençoado por outros irmãos que estão vendo fraquezas na minha vida que eu não enxergo. Se você deseja isso, venha até o altar e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não apenas quero ser abençoado, mas também quero abençoar. Não apenas quero servir, mas quero permitir que outros venham me servir. Retira de mim a soberba, retira de mim a arrogância de achar que eu sei tudo. Retira de mim esse espírito de independência, de isolamento. Nós não queremos, Senhor, ser como as cabras, como os bodes que andam sozinhos, isolados, não esperam pela ajuda do pastor, nem pelo cuidado do pastor, mas nós queremos ser ovelhas, que ouvem a voz, que seguem a voz, que conhecem a voz do seu pastor. Não queremos ser uma geração rebelde, adúltera, que anda após outros deuses, feitos de ouro, de palha, de pedra, de madeira. Não, nós não queremos isso. Nós queremos servir ao Deus vivo. Nós queremos honrar a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Nesta noite nós nos reunimos neste lugar, Senhor, e clamamos pela Tua presença restauradora sobre a vida de cada um dos irmãos e suas famílias. Visita a casa, visita as famílias em todo o nosso Brasil, para que haja um mover de humildade, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, quero ser como Tu. Peça a Ele nessa noite. Senhor, quero ser como Tu. Quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Mais doce do que o mel, Tua misericórdia se renova. Teu amor por mim, Tua misericórdia é nova cada dia. E
é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou todo o meu amor, e é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te sirvo. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado, como igreja do Senhor reunidos neste lugar. Ore, Senhor, que possamos servir uns aos outros, que possamos ajudar uns aos outros, a não sermos enganados. Nos dá ouvidos que possamos ouvir, olhos para que possamos ver. Não queremos ouvidos surdos. Abre os ouvidos daqueles que não têm escutado. Abre os ouvidos daqueles que não podem mais ouvir a Tua voz. Se eu estou surdo, Senhor, abre os meus ouvidos. Remove a cegueira, remove as escamas, assim como Tu removeu do apóstolo Paulo. Ore, abençoe a vida do teu irmão, que possamos nestes últimos dias nos unir como igreja, não sermos independentes, isolados. Nós clamamos, Senhor Deus, nos faz uma igreja que anda unida, não uma igreja separada, uma igreja que tem sabedoria, uma igreja que tem temor, mas uma igreja que anda debaixo de autoridade, debaixo de submissão, debaixo do temor do Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós. Dá um abraço no seu irmão e diga: eu quero te servir mais ainda. Que possamos servir e cuidar do rebanho do Senhor. Amém? Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus.